Primeira linha Web Rádio de Minas Gerais, 7 Lagoas, Minas e para o Brasil e o mundo. Agora são 12 horas e 18 minutos aqui em nossos estúdios. Hoje são dia 27 e ontem aconteceu por todo o Brasil essa manifestação em prol da reforma da Previdência e também da aprovação do pacote anticrime. E existe muita confusão, logicamente, e as pessoas fazem essa confusão devido, em alguns momentos, por desinformação, outras pessoas porque são levadas a entender de uma forma contrária, né, ao que é a realidade, e outras pessoas simplesmente porque querem tumultuar, são contra o governo e para eles o quanto pior, melhor. E o Paulo Guedes, em visita lá ao Congresso Nacional, a comissão que foi montada, ele passou muitos detalhes referentes a essa reforma da Previdência, que é uma necessidade, né? Nós sabemos que o Brasil, se não tiver essa reforma da Previdência, o Brasil está literalmente quebrado. Nós atravessamos já um período muito difícil, né? E a reforma da Previdência ela vem corrigir essas distorções que são muitas referente a quem recebe a sua aposentadoria. As pessoas em geral, aqueles, volto a dizer, que são contra a reforma da Previdência e programam vários tipos de movimentos para derrubar a reforma da Previdência, eles têm aí um objetivo único. Alguns para manter os seus privilégios e outros, logicamente, para tumultuar porque são contrários ao governo e quanto pior, volto a dizer, quanto pior, melhor para eles. Nós temos aí o Paulo Guedes deixando bem claro que se não for feita a reforma da Previdência, nós teremos aí um déficit em pouco tempo insustentável no Brasil. Ele, quando abriu aí a sessão da comissão especial, ele explicou que o Brasil gasta atualmente 750 bilhões por ano com a Previdência. Isso é 3 vezes mais o gasto que se tem aí com saúde, com educação, com segurança. E ele diz também que nos estados e nos municípios, os governos locais, as prefeituras, gastam principalmente 70% em média da sua receita líquida com pessoal. E esses gastos são inflados por causa da previdência dos seus servidores. Então é muito privilégio que existe. E essa reforma da Previdência, ao contrário do que as pessoas, pelo menos aquelas pessoas desinformadas e as mais simples, têm que entender, que ela não mexe no bolso do trabalhador, ela não mexe no bolso daquele que recebe uma aposentadoria de R$1.000 e poucos, por exemplo. O que se quer é fazer com que o teto máximo, que é pouco mais de R$5.000, seja mantido no Brasil. Para que vocês entendam, existem pessoas aposentadas aí na esfera federal, estadual e muitas vezes até municipal, ganhando salários de 30, 40, 50, 60, chegando até alguns casos que eu vi de absurdo, né, pelas redes sociais, pela internet, de denúncias de juízes que chegam a ganhar R$500 mil. Quer dizer, realmente o Brasil não aguenta tudo isso e nós sabemos que a reforma da Previdência ela vem para corrigir essas distorções. Então não vamos aqui ficar falando muito de números. Nós estivemos aí atentos a essa manifestação que aconteceu no dia 26 em todo o Brasil. Logicamente vocês pelas redes sociais observaram aí que a esquerda ela trabalha sempre a menosprezar essa manifestação, dizendo que na verdade essa manifestação ela foi para fechar o Congresso. Quer dizer, o que eu pude observar em que muitas das vezes a desinformação de algumas pessoas levaram elas a chegar nas ruas com essa pretensão, com esse pedido, e isso é normal. A pessoa democraticamente tem o direito de se manifestar e fazer o pedido que quiser, e nós queremos lembrar que as manifestações que a esquerda promoveu no Brasil, nós tivemos aí pessoas nuas defecando em imagens em plena praça pública, pessoas adentrando em locais sagrados e fazendo barbaridades, praticando sexo em igrejas, na vista dos fiéis, do padre. São manifestações que eles fizeram com quebra-quebra, quebrando lojas, incendiando carros, e essa manifestação que nós assistimos ontem foi uma manifestação pacífica. As pessoas apenas colocaram lá a sua linha de pensamento, querendo que o governo tenha aí uma posição clara no que tange aí ao Congresso Nacional. E sobre isso, nós temos aí a expectativa e pudemos conversar inclusive com o senador da República, ele que fez uma visita à cidade de Cachoeira da Prata e logo em seguida nós fomos aí, juntamente com ele, a sua esposa e a sua comitiva, à cidade de Fortuna de Minas, onde fomos recebidos lá no Fortuna Park pelo meu amigo Vitor Braga, e lá no Fortuna Park, inclusive, tivemos um momento agradável onde assistimos ao show do Sérgio Reis. Mas antes, eu tive aí a oportunidade de conversar com o senador Carlos Viana, e o Carlos Viana
realmente entendido que é no assunto, porque estudou a matéria. Ele vai falar e vai deixar aí um recado para vocês da sua linha de pensamento sobre o que diz respeito à reforma da Previdência. Vamos ver a entrevista que eu fiz com o senador Carlos Viana. Primeira Linha Web Rádio e portal Primeira Linha Online, Marcelo Maran, ao lado do senador Carlos Viana. Hoje, senador Carlos Viana, graças a Deus, representando Minas. E aqui em Cachoeira da Prata tivemos a oportunidade de encontrar com o senador. E esse áudio está indo no dia de amanhã, que é domingo. Portanto, vocês ouvintes sabem que essa manifestação que acontece em todo o Brasil em prol, né, da reforma da Previdência. Sim. E também do pacote anticrime. E eu gostaria só de 3 perguntas. A primeira, senador, relacionada para essa reforma da Previdência. Eu sei que o senhor faz sempre a leitura. Sim. O senhor fez uma leitura dessa reforma? Já. O projeto enviado pelo governo à Câmara dos Deputados, naturalmente lá vai ser discutido e depois enviado ao Senado para a nossa avaliação. Mas eu posso dizer às pessoas, e até tranquilizar a muita gente, porque há muita informação falsa, muita informação desencontrada, que leva as pessoas mais humildes a ficarem com medo, especialmente o trabalhador rural, que é o mais necessitado da nossa ajuda. A Previdência, ela vai ser aprovada porque ela precisa ser aprovada. Qualquer um que disser que não há déficit, que não há prejuízo, está mentindo. A Previdência tem um déficit grande que hoje pode comprometer e muito o investimento no Brasil. Agora, de onde vem esse déficit? Porque essa é uma pergunta que as pessoas querem ouvir para saber onde é a resposta. A Previdência, a gente ouve às vezes muito falar assim, se cobrar tudo que é devido à Previdência não precisa fazer déficit. Não é verdade. Se nós cobrarmos tudo o que é de dívida hoje, com a Varig, por exemplo, uma empresa falida há muitos anos, as empresas, nós não chegaremos a 20% do déficit anual da Previdência. Então, um ano a gente vai reduzir um pedaço, no ano seguinte o déficit está lá, o prejuízo todo. Se a gente acabar com toda a corrupção no Brasil, com todas as mordomias no Brasil, né, não resolve. Isso não é verdade. O déficit hoje ele é muito maior do que a gente tem em consideração com relação às despesas do parlamento, seja o que for, que precisam ser diminuídas mesmo. Mas, e aí? O prejuízo está onde? Nós temos na Previdência 3 pilares principais. Assistência social, que é Bolsa Família, para aqueles mais pobres, e principalmente os auxílios saúde e o BPC, que é para a pessoa idosa que nunca contribuiu e que recebe um salário mínimo após 60 anos. Nós temos os servidores públicos federais, que esses recebem aposentadorias que vão de 35 até 60 mil reais. E nós temos os de carteira assinada, como eu, você, por exemplo, que eu sou do INSS, eu tenho 37 anos de contribuição de carteira assinada. Onde então está o déficit? É no carteira assinada? Não. O carteira assinada começou a ter um prejuízo a partir de 2015 nas contas. Prejuízo no sentido de faltar dinheiro. Mas isso era fácil de resolver. Você aumentava em 1% a contribuição, aumentava a idade para 65 anos, acabava com o déficit do carteira assinada. Mas quando a gente se debruça sobre as aposentadorias dos servidores públicos, dos militares, das Forças Armadas, aí a gente começa a entender o que está acontecendo. São 35 milhões de pessoas de carteira assinada aposentadas e 1 milhão de servidores federais aposentados. Vamos falar grosso modo, dos 150 bilhões que a Previdência tem de déficit todos os anos, 70 praticamente vem da aposentadoria dos servidores federais. E o maior é em Brasília, então. Exatamente. Brasília que está o foco. O problema está no serviço público federal. É lá que nós temos que fazer uma reforma. Porque é o seguinte, o Brasil tem 50 milhões de pessoas que vivem com menos de 350 reais por mês. O que nós vamos fazer com essas pessoas? Nós vamos desamparar essa gente? Nós vamos deixar morrer a míngua? Se nós hoje cortarmos o poder de compra dos aposentados brasileiros de carteira assinada, se a gente reduzir, olha, praticamente de Minas Gerais são quase 600 cidades que têm 5, 6 mil habitantes. 30% da população é aposentada ou vive de renda da Previdência. Você tira poder de compra dessas pessoas, você faz com que o comércio perca e a riqueza não seja distribuída. Então o presidente mandou, o Congresso vai aprovar uma reforma
reforma, mas vai mexer. Essas mudanças, você acredita que vai atrapalhar um pouco? Vai. Nós vamos ter mudanças, por exemplo, no trabalhador rural, aquele que trabalhou na enxada, não tem como é que nós vamos fazer para ele aposentar com 70 anos? Não é justo isso. Esse nós não vamos mexer, meu voto não será para poder mudar. O trabalhador rural vai ter respeitado a aposentadoria como é hoje. A questão, por exemplo, dos professores, nós temos que discutir e nós temos que começar a pensar sobre outros pontos em que onde nós vamos, de fato, tirar. Eu digo, nós temos que tirar de quem ganha mais. Mas os lobbies são grandes. Brasília realmente é o foco. Você acredita que os adversários vão vencer essa parada? Não acredito. A reforma vai ser aprovada. Inclusive, as aposentadorias dos políticos. Nós vamos acabar com elas. Esse negócio da aposentadoria com... Eu estou falando sério. Eu não quero para mim, eu não gostaria, não contribuo e não quero me aposentar do jeito que eles fazem. Isso é errado. A maioria aposenta com um teto de 5 mil e pouco. A média brasileira é de R$ 1.800. Isso é uma vergonha. Então, esse é um dos primeiros pontos que nós vamos acabar, a aposentadoria dos políticos. Porque aí a gente vai ter moral para acabar com todas as outras mordomias com o dinheiro público. Pacote anticrime. O Moro vai passar. Naturalmente que a esquerda, que nunca gostou, que tem uma visão de bandido muitas vezes como vítima, né? Ela vai chiar, isso vai dar dor de cabeça. Mas nós somos 46 senadores novatos. Eu tenho conversado com um por um, nós temos os grupos de trabalho que ajudaram, inclusive, a eleger o presidente do Senado, tirar o Renan Calheiros, todos dispostos a votar favorável ao pacote anticrime do Moro. Chega, né? A gente precisa dar um recado como sociedade que lugar de bandido é na cadeia, né, gente? Domingo, manifestação. Olha, essa manifestação que no caso, neste domingo que nós estamos falando com as pessoas, eu considerei um erro. O governo tem na mão todas as possibilidades de resolver. O problema não está no Congresso. O problema está na indefinição da própria equipe de governo. O presidente manda a reforma da Previdência, mas tira os militares. Ora, ou vamos fazer reforma para todo mundo ou não vamos fazer reforma? Não é? O governo, por exemplo, nessas questões do Moro, do COAF, tira de um, tira do outro, os dois ministros querem o órgão e dizem que vão pedir demissão, aí o governo fala para as ruas uma coisa, mas lá nas articulações faz diferente. Então, o problema não está com os políticos dessa vez. O problema está lá na equipe em que o presidente tem que chamar todo mundo e falar assim, gente, vem cá, olha, vai ser assim a partir de agora, o discurso tem que ser unificado, porque o presidente fala uma coisa, o ministro fala outra, o filho do presidente fala outra, o país fica sem saber quem manda. E nós lá estamos disponíveis para votar. É só nos dizer o que o governo quer, que nós vamos analisar o que for melhor para o Brasil. Finalizando sua mensagem para a região. Eu quero agradecer Cachoeira da Prata, fui o mais votado aqui. Venha a uma cidade com menos de 5 mil habitantes como forma de dizer muito obrigado. Podem ter certeza que quem votou no senador Carlos Giane escolheu uma pessoa disposta a trabalhar com responsabilidade, com transparência, defendendo Minas Gerais lá em Brasília. Meu muito obrigado a todos e a todas. Meu muito obrigado a todos e a todas. Ok, portanto aí vocês ouviram a participação aí do senador Carlos Viana, ele que é senador pelo Partido Social Democrático. Nós nos encontramos, portanto, lá em Cachoeira da Prata, então nessa oportunidade eu resolvi falar com ele sobre essa questão da reforma da Previdência e do pacote anticrime. No resumo aí vocês ouviram que da parte do Senado nós temos aí praticamente quase que uma unanimidade, na sua grande maioria, favorável para que a reforma aconteça. E um detalhe muito importante que eu pude observar, que ele fala da aposentadoria dos políticos. Veja bem, não só dos funcionários públicos federal, como também da aposentadoria dos políticos, do qual ele é contra, ele não aceita, e esse privilégio, com certeza, com a aprovação da Previdência, vai acabar. E é isso que você, que está aí me vendo, que está me ouvindo, tem que entender. É para acabar com privilégio, não é para prejudicar a população pobre. Se você estiver na rede social ouvindo alguém debater com você, deixando claro que vai acabar com os pobres, que é contra os pobres, é mentira, é falácia, são pessoas de esquerda que tumultuam, eles querem o pior, quanto pior melhor, quando não são pagos por pessoas que estão mamando ou eles próprios estão mamando na teta do governo. Nós temos que acabar com isso no Brasil. A manifestação não foi para dar apoio a Bolsonaro, foi para dar apoio às reformas que são necessárias se fazer. E eu também observo que realmente precisa mudar muita coisa aí no governo. O Bolsonaro tem que estar atento, os filhos do Bolsonaro também têm que estar atentos àquilo que eles falam e até àquilo que eles publicam nas redes sociais.
Nós temos exemplos Brasil afora, na nossa região não é diferente, do filho do Bolsonaro, por exemplo, dando apoio a pessoas que pertencem ao partido PSL, das quais, se você for levantar a ficha da pessoa, você vai ver que realmente, se acontecesse por parte da Folha de São Paulo ou da Rede Globo de televisão, que nitidamente estão contra o governo, eles falam sobre algumas atitudes dos filhos e falam com razão, porque algumas vezes eles não pensam para fazer, eles fazem sem pensar. Então tem que ter uma mudança aí. A gente acredita no governo do Bolsonaro, acredita no Bolsonaro, acredita na sua equipe, mas é necessário se ter muita atenção e se falar uma mesma linguagem para que não dê motivo para que a esquerda, que quer a quebradeira do Brasil, quer acabar com o futuro do Brasil, possa então ter razão aí nas suas colocações. Nós tivemos também, nesse dia 26, um encontro, estivemos ao lado de um empresário que podemos considerar como sendo um ícone aqui em Sete Lagoas, uma figura reconhecida e conhecida. Sete Lagoas e região deve muito a ele. Vamos dizer assim, o Brasil deve a esse homem, que com 80 anos de idade, ele é um homem que veste a bandeira, ele é um homem que veste a camisa do Brasil, ele vai às ruas, ele se manifesta, ele se manifestou. Eu estive ao lado dele na feirinha da Boa Vista. Inúmeras, dezenas de pessoas pararam, cumprimentaram, conversaram com ele. Eu estou falando do empresário Antônio Pontes, e é sobre também essa reforma da Previdência que o Antônio Pontes quer deixar um recadinho para vocês. Vamos ver o que diz o empresário Antônio Pontes. Estamos aqui na Praça da Feirinha, hoje são dia 26, e o movimento pelo Brasil, pela reforma da Previdência, pelo projeto da lei do pacote anticrime, acontece em cada parte do país. E aqui na Feirinha, como não poderia deixar de ser, estamos ao lado do empresário Antônio Pontes, que aos 80 anos de idade ainda veste a camisa verde e amarela. O que o senhor tem a dizer sobre esse movimento que acontece hoje em todo o Brasil, Antônio Pontes? O povo brasileiro, felizmente, despertou para a necessidade de mudanças no Brasil. Com a eleição do presidente Bolsonaro, ele está tendo a coragem de enfrentar esses obstáculos que eram colocados para que o Brasil entrasse em ordem. A reforma da Previdência é fundamental, porque infelizmente o Brasil, como diz, está quebrado, e uma reforma da Previdência que venha exatamente a preocupar com aqueles que já estão aposentados e que irão aposentar de forma mais digna, porque caso contrário, o Brasil não terá condição de pagar àqueles que já estão aposentados. Por isso, a reforma é de extrema necessidade. Pois é, nós ouvimos, portanto, o empresário Antônio Pontes de Sete Lagoas, e o movimento de Sete Lagoas se espalhou por vários cantos. Não foi uma concentração muito grande, porque foi polarizado. Nós estamos aqui num período eleitoral em Sete Lagoas e, logicamente, existem pessoas e candidatos que se aproveitam e se aproveitaram dessa manifestação para fazer o seu nome, mas o povo de Sete Lagoas, de certa forma, já sabe, já definiu, já reconheceu. São muito poucos aqueles que estão indecisos no seu voto, e é importante que isso aconteça também em Sete Lagoas. Uma reforma em Sete Lagoas, vamos dizer assim. A reforma da Previdência vai acontecer, segundo aí o senador Carlos Viana. O pacote anticrime vai ser aprovado, e para desespero, logicamente, daqueles que querem o pior para o Brasil está mudando, o Brasil vai mudar. Vamos deixando aqui nosso forte abraço a vocês. O assunto de hoje, portanto, em nossa editorial foi reforma da Previdência, foi o pacote anticrime proposto pelo juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, e logicamente queremos aí desejar que tudo isso aconteça na paz, o toma lá da cá não seja aí a linha a se seguir lá no Congresso Nacional, e eles tenham aí, com as bênçãos de Deus, o juízo para aprovar o mais rápido possível para que o Brasil retome a sua trilha. Portanto, senhores, prestem muita atenção quando ouvirem nas redes sociais as pessoas dizendo que a reforma da Previdência é para acabar com o pobre. Mentira, tome cuidado com essa pessoa, ela não é uma pessoa do bem. Ou ela não é uma pessoa do bem, ou ela é extremamente desinformada. E desinformada é o que mais tem nas redes sociais. Pessoas que ouvem alguma coisa, passa lá na frente, nem sabe o que dizem. Se você discutir com elas nem sabem o que significa essa reforma da Previdência. Então vamos tomar cuidado. Rede social é muito importante, e nós aqui do Primeira Linha Web Rádio, portal primeiralinhaonline.com, estamos atentos, mandando informação para vocês, e vamos em frente, porque o Brasil precisa da gente.